O primeiro conceito obrigatório que a gente precisa entender para começar a trabalhar com Next é a diferença entre Client Components e Server Components. Então, para a gente entender um pouco melhor, eu vou ter aqui, por exemplo, o meu navegador, onde eu vou acessar um site qualquer, por exemplo, meu site.com/dashboard. Dessa maneira aqui. Quando eu trabalho com Client Components, o que vai acontecer? Eu acessei meu site e o meu navegador fez uma requisição aqui para o servidor onde está hospedada a minha aplicação, o meu site. E quando ele fez essa requisição, o meu servidor retornou duas coisas. Primeiro, ele retornou um HTML vazio, um arquivo HTML em branco, por exemplo, index.html. E ele também retornou para o meu navegador um monte de JavaScript. E esse JavaScript, ele vai ser útil para o navegador aqui dentro pegar esse meu HTML, mais o meu JavaScript e montar o meu componente aqui totalmente dentro do navegador. Então ele vai usar essas duas coisas que o servidor retornou para mim para montar o meu componente. E isso acaba trazendo alguns problemas. Principalmente a questão de performance, pois acaba sendo um pouco lento eu ter que pegar esse HTML, esse JS, ter que trafegar mais dados em rede e aqui dentro do navegador ter que fazer toda essa montagem do componente. Isso pode acabar causando lentidão. E o segundo problema é devido à questão de SEO. A gente vai entender um pouco melhor o que é mais para frente, porém o SEO, bem resumido, o Google ou qualquer outro mecanismo de busca, ele não consegue saber do que o nosso site se trata antes que essa montagem aqui seja concluída. Isso pode prejudicar a indexação do meu site, ele vai ficar mal ranqueado em alguma pesquisa que o usuário faz. E como que Server Components vem para resolver esse problema? Então eu vou ter da mesma forma um servidor, onde meu site está hospedado, e quando o navegador fazer uma requisição para o meu servidor, porque o usuário acessou esse site aqui, ele não vai retornar dessa mesma maneira. Ele vai, aqui dentro do servidor, fazer a montagem do meu arquivo HTML. Então, por exemplo, meu index HTML. Vai acontecer tudo aqui dentro. Então, o meu index HTML ele já vai ser passado pronto para o meu navegador. Então, aqui, ele vai passar o meu index.html. Ele não vai mandar junto nenhum JavaScript, porque ele já foi montado aqui dentro do servidor. Ele não precisa mandar JavaScript para o navegador saber como montar esse componente. E isso acaba ajudando muito na questão de performance e também na questão de SEO, porque meu index já chega pronto. Meu HTML já está pronto no navegador. O Google, o Bing, o Yahoo já sabe do que se trata meu site antes mesmo de ter que esperar isso ser montado aqui no cliente, aqui no meu navegador. E existem outros problemas que Client Components pode trazer, outras vantagens em usar Server Components, mas para a gente entender um pouco como que a gente vai diferenciar o que é um Client Component de um Server Component, a gente vai aqui um pouco para o lado e vamos supor que eu tenha na minha aplicação um cabeçalho dessa maneira aqui. Eu vou ter também depois um bloco de texto com algumas informações, como se fosse uma section. E lá embaixo eu também vou ter um rodapé. Eu vou ter aqui o footer da minha aplicação. Porém, no meio da minha aplicação, eu também vou ter um botão. Dessa maneira aqui, por exemplo. Aqui, meu cabeçalho, minha section e meu rodapé, eles só trazem informações, eles só exibem informações em tela. Eu não consigo realizar nenhuma ação com eles. Então, eu não preciso ter JavaScript no lado do cliente, no lado do navegador para funcionar. Porém, o meu botão, eu consigo ter ação com ele. Eu posso ter um on-click nele,
posso ter um onChange num botão ou no input, por exemplo, onde eu vou precisar ter essa iteratividade. Então, nesses casos, eu vou precisar ter um client component. Eu vou precisar mandar junto esse JavaScript para o meu navegador. Então, o meu botão, nesse caso, ele seria um client component. E não é errado a gente usar client components. Porém, hoje na web é seguido muito uma linha de raciocínio que tudo a gente vai programar sendo para o lado do servidor. O máximo possível de server components. Porém, o que precisar de JavaScript, a gente cria client components. E agora que a gente já entendeu de forma bem básica como que funciona, vai ficar mais fácil dentro do Next a gente conseguir fazer essa diferenciação e a gente vai aprender também como que a gente cria componente de um tipo, como cria de outro. Então, nas próximas aulas, porém, é muito importante, precisa a gente entender o que é e a diferença entre um client component e um server component para a gente continuar.